Fala, meus queridos! A Polícia Federal está investigando uma função de vendas de sentenças de ministros de outra Corte Superior de Brasília, o STJ. Você já ouviu falar disso? Parece que agora, dentro do inquérito da Polícia Federal, surgiu o nome de um ministro da Suprema Corte. Quem poderia imaginar? Ocorreu um homicídio de um fazendeiro. Foram olhar o celular da vítima e encontraram conversas com um desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, e no meio das conversas também tinha uma conversa com um lobista. E esse lobista disse que era muito próximo de um ministro do Supremo e da irmã dele. Quais provas nós temos disso? Essa história é verdadeira ou falsa? Quem é esse ministro? E outros detalhes desse caso, que começou como apenas uma questão pontual criminal, se transformou numa denúncia contra as Cortes Superiores de Brasília. Quem poderia imaginar, não é? E você, meu amigo, o que você tem a dizer a respeito disso? Deixa o teu comentário. Aproveita e espeta o botão do like, compartilha este vídeo aqui. Se não for inscrito, seja bem-vindo e se inscreva. Se gosta do trabalho, você pode doar aqui no Pix, e o Pix é o e-mail, doe para o will@gmail.com, ou também através do botão Valeu Demais. Vamos lá. Mas qual que é a treta? Esse assassinato aqui de um advogado chamado Roberto Zampieri foi encomendado depois que o rival dele, o mandante do homicídio, perdeu uma ação na qual o brother do sujeito que foi assassinado, um desembargador, deu uma decisão favorável para o amigo dele, o que morreu. O prejudicado na ação achou que deveria fazer justiça com as próprias mãos e aí contratou um pistoleiro e resultou nesse homicídio. A polícia, investigando para tentar descobrir quem é que mandou, quem não mandou, o que aconteceu, acabou encontrando conversas desse advogado aqui com um lobista chamado Anderson. E esse lobista dizia ter contatos no STJ e agora descobriu-se que ele falou também que tinha contato com o ministro da Suprema Corte. Mas antes da gente adentrar nesse detalhe aí, o que é o lobista? Isso é um crime? Até o momento, o tal do lobby não é nenhum crime, pelo menos por enquanto. Não tem uma regulamentação. Nos Estados Unidos, por exemplo, é bem regulamentadinho, tá tudo certinho lá, e aí tem profissionais que fazem esse trabalho. Mas qual trabalho é esse? É um sujeito que representa empresas, setores econômicos, grupos, que tenta influenciar na política ou em questões regulatórias de determinados setores, os que eles representam. Basicamente é um brother que chega junto para conversar com parlamentares, governadores, pessoas do poder que decidem o futuro da nação. Tecnicamente não deve ter pagamento ou propina, porque daí é que começa a parte criminosa do rolê. Mas Brasil é Brasil, né, meu amigo? Então nós chegamos aqui no ponto principal, que é o seguinte: nome de ministro do Supremo aparece em inquérito da Polícia Federal, certo? Sobre a venda de sentenças. Foi noticiado primeiro no outro site. Eu, por precaução, peguei aqui do Diário do Poder. Mensagens encontradas no celular do advogado morto, que eu já expliquei, sugerem que havia um esquema de venda de sentença de decisões judiciais no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. 5 desembargadores foram afastados e deveriam estar usando tornozeleira eletrônica. Não estão até agora. Um integrante do esquema, o tal do lobista Anderson Gonçalves, afirmava ser muito próximo de um ministro do Supremo e adivinha só, o nome está totalmente sigiloso, não dá para vazar o nome do cara aí, né? Esse senhor Anderson Gonçalves está foragido, desapareceu no mundo, é suspeito de chefiar o esquema que envolvia as decisões de ministros até então do STJ. Aí a polícia descobriu o que estava acontecendo, o dito do nome do tal do ministro da Suprema Corte, que tem uma irmã, e remeteu essas informações ao CNJ para que seja apurado. O CNJ que é presidido pelo ministro Barroso. Como tinham membros do STJ, o que o relator inicial do STJ fez? Na hora que ele viu que tinham
colegas dele envolvidos nesse suposto esquema, remeteu para o Supremo e agora está nas mãos do ministro Cristiano Zanin. Ou seja, meu amigo, um dos integrantes da associação criminosa, ou quadrilha, como está escrito aqui, insinuava ter proximidade do dito ministro do Supremo, embora não haja provas concretas de que essa relação fosse verdadeira, ou se era apenas uma mentirinha contada pelo tal do lobista para se projetar como alguém influente no Supremo. Olha, meu amigo, vou te dizer uma coisa, eu não duvido de nada. Eu até tentei descobrir qual dos ministros tinha irmã, não tinha, e esse tipo de coisa, de relação parental, mas eu não consegui encontrar. São informações que não estão disponíveis tão facilmente assim, ainda mais na internet. Então não dá nem para se projetar quais seriam os ministros envolvidos, aí quem é que poderia ser. Se isso vai pegar alguma coisa para algum ministro do Supremo, olha, meu amigo, vamos ter que aguardar. Quem sabe através disso daí motive o Pacheco a colocar algum impeachment para frente, porque eu realmente duvido muito que alguém do Supremo julgue contra o seu colega, principalmente porque até então não há provas, há apenas a conversinha aí entre o lobista Anderson e o falecido. Não dá nem para intimar o outro cara por uma questão óbvia, o cara morreu. O lobista Anderson Gonçalves, ele foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal. Não se sabe onde é que ele tá, existem suspeitas de que ele tá foragido, ou seja, o sujeito aí sumiu no mundo. Diz aqui este jornal chamado VG Notícias que fontes confidenciaram ao jornalismo do VG Notícias, afirmando que não era raro encontrarem ministros nas redondezas. Não era rara a recepção a ministros das mais altas cortes do país, inclusive se deslocando através de aeronaves do lobista Anderson Gonçalves. Esta matéria aqui, ela também fala o seguinte: indica as tais mensagens que o ministro do Supremo e sua irmã seriam citados nas conversas do sujeito que foi assassinado em dezembro de 2023 e o tal do lobista. O que foi encontrado na casa do Anderson nessa função aí de busca e apreensão da Polícia Federal não se sabe até o momento, pois está tudo em sigilo. A Polícia Federal está muito focada em descobrir quem é o sujeito que é o grande articulador. Aparentemente, o tal do Anderson vendia decisões no Tribunal do Mato Grosso do Sul. Foram afastados esses 5 desembargadores aqui: Sérgio, Denis, Vladimir, Marcos e Alexandre. Eles foram todos afastados. Detalhe é o seguinte: um deles é o presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, outro é o futuro presidente, outro é o futuro vice-presidente, e temos 2 aqui que a gente não sabe que tipo de cargo, além de decisor, que eles têm lá na corte do Mato Grosso do Sul. E são vários milhões, meu amigo. O tal do lobista parece que teria arrecadado aí com esses lobbies uma quantia significativa de dinheiro na ordem de 19 milhões de reais. Foi utilizado para lavar dinheiro, inclusive até uma empresa de táxi, dinheiro repassado ao filho, que repassava para o pai, que é o tal de um desses desembargadores. E tem uma confusão lá envolvendo essa empresa de táxi dentro do aeroporto. Começou a pandemia e aí todo mundo perdeu cliente. De forma resumida, o dinheiro era lavado através dessa empresa. E a cereja do bolo é assim: desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, afastados por suspeitas de corrupção e venda de sentença, seguem sem a tornozeleira eletrônica. A Justiça havia determinado o uso de tornozeleiras eletrônicas para essas 5 pessoas, esses 5 desembargadores que foram afastados, mas o sistema penitenciário ainda não foi notificado da decisão para proceder com o cumprimento integral da decisão. Se é alguma pessoa do 8 de janeiro, Deus do céu, né? Já estava, inclusive, até presa. Mas como é alguém da elite, olha só, né? Como é alguém do Poder Judiciário, aí não, tem que esperar chegar a decisão para depois mandar cumprir aqueles protocolos todos que valem para algumas pessoas da nação, mas para o povão mesmo é o povão que se lasca.
Além da tornozeleira, esses desembargadores estão proibidos de acessar órgãos públicos e se comunicarem com os demais investigados. Pelo menos isso, né? E a operação também encontrou alguns milhões, 3 milhões de reais em espécie e apreendeu armas nas casas de 2 desembargadores. Eu fico imaginando o apavoramento da Polícia Federal ao encontrar esse dinheiro todo. Quando eles vão fazer alguma operação na casa de alguém que apoia o Bolsonaro e eles encontram algum valor bem baixo, até inclusive pegando o Valdemar de exemplo, né, encontraram uma pepitinha de ouro de 39 gramas, fizeram estardalhaço, um monte de matérias jornalísticas, um monte de coisa, aquela falação sem fim. Mas 3 milhões de reais em espécie, tá tudo certo. A título de curiosidade, ficaram durante 4 anos e meio enchendo o saco do Flávio num valor bem inferior a esse aqui, o Flávio Bolsonaro, na questão das rachadinhas e tal, que já se provou que não tinha nada daquilo. Esse valor aqui encontrado na casa de uma das pessoas já é bem superior ao valor que enchiam tanto o saco do Flávio Bolsonaro e do nosso querido e amado Bonorito. Até o momento estão investigando aí, dizem que estão investigando lavagem de dinheiro, extorsão, falsificação e associação e organização criminosa. Por que essas pessoas que estão sendo investigadas por formar uma associação criminosa não estão presas? Bom, eu penso que a resposta está na ponta da língua de qualquer brasileiro. Não estão nem com tornozeleira, que dirá ir para a cadeia, né? Se fosse apoiador do Bolsonaro, já estava preso e há muito tempo. E a gente continua aqui, né, meu amigo, observando. A verdade é que o Brasil sempre esteve nas mãos dessa justiça que só aparenta, né? Parece que foi feita sob medida para os amigos do poder. Só parece. Se você acha isso, você está equivocado. E é óbvio que eu estou sendo sarcástico aqui, né? A gente consegue ter a percepção muito clara de algumas coisas. Até o Lula foi solto há alguns dias atrás. O Dirceu também foi solto, né? As suas condenações totalmente anuladas. É aquela coisa, né, meu amigo, na qual o brasileiro sempre se lasca nas mãos dessa gentinha aí. Então eu peço o teu like, o teu compartilhamento, se inscreva no canal. Você pode doar aqui no Pix, e o Pix é o e-mail, doe para o will@gmail.com. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus. Valeu, falou, tamo junto, tchau, tchau.